Versículos do texto de Provérbios 2, eu peguei apenas o versículo 7 e 8, para falar desse tema. A santidade vai embora na nossa ignorância. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, o verso 7 diz assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na integridade, guardando-lhes as veredas da justiça e preservando o caminho dos seus santos. O que você vai perceber nessa palavra hoje à noite é que o que preserva a nossa vida, o que preserva as bênçãos de Deus em nós, é a sabedoria. Um crente sem sabedoria, ele perde as coisas. Não porque Deus não quer que ele tenha, não porque o diabo quer ir lá tirar, é porque ele não tem a sabedoria. A sabedoria, ela traz a bênção na nossa vida. A sabedoria preserva os bens que nós já temos. A sabedoria protege a vida da gente. A sabedoria impede inimigos de entrar, porque a casa é sábia, a casa tem sabedoria. Porém, na falta de sabedoria, que ela vai ter muitos nomes, ela tem conhecimento, ela pode ter o nome de revelação, ela pode ter o nome de compreensão, ela pode ter o nome de entendimento. Na falta dessas coisas, as riquezas se perdem. A pessoa era rica, mas ela perde por falta de sabedoria. Às vezes ela culpa o diabo, mas era falta de sabedoria. Às vezes ela perde a saúde, e não é porque o diabo foi lá tirar a saúde, falta de sabedoria. Então, a falta de sabedoria, ela destrói até as bênçãos que você já tem. Você pode perder um casamento por falta de sabedoria, de entendimento, de compreensão. Você não compreende o temperamento da outra pessoa, muito menos o seu. Você não compreende o histórico de vida daquela pessoa. Você não sabe se adaptar a coisas que ela nunca vai conseguir mudar. Você perde por falta de sabedoria. Uma das coisas que você vai entender hoje à noite é que a sabedoria, ela foge de nós por causa da dureza do nosso coração. Um coração endurecido, ele não tem como receber sabedoria. Então termina que a gente é vítima da nossa ignorância, porque o coração está duro, está magoado, está ferido, está embrutecido, como eu vou ler hoje com vocês o Salmo 73, onde o salmista diz: eu era como um bruto, como um animal, porque eu estava com o coração cheio de dor. Então você não aprende quando o coração está cheio de dor. Então essas coisas fecham a porta da sabedoria e abrem a porta da destruição na nossa vida. Queridos, Deus não muda o princípio porque nós somos seus filhos. Não é do tipo assim: se o mundo errar, eles vão sofrer as consequências. Se meus filhos errarem, eu não vou deixar eles sofrer as consequências, porque são meus filhos. Deus não muda. Deus não muda. Ele é um Deus sem acepção de pessoas. A lei dele vai ser a mesma. Por exemplo, se uma pessoa não crente obedecer à lei de Deus, ela termina recebendo a bênção, mesmo sem conhecer a Deus, por causa do princípio que ela obedeceu. Mas se uma pessoa crente, alegre, de oração, mas desobedece o princípio, ele sofre a consequência, mesmo sendo um filho de Deus. Só uma coisa que eu e você não podemos tropeçar, uma coisa que eu e você não podemos faltar, é na sabedoria. Agora, eu não vejo muitas pessoas na igreja desesperadamente, essa palavra é muito importante, desesperadamente orando por sabedoria. Geralmente as pessoas pedem: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. É mais um clichê do que um desespero da alma. É mais um clichê do que uma compreensão de que tudo que eu preciso para vencer o mal na minha vida é um pouco mais da sabedoria de Deus. Tudo que eu preciso para vencer os próprios demônios em minha vida é um pouco mais de conhecimento de Deus, de revelação de Deus. Digo para você, quando Deus quer abençoar um homem que eu digo um ser humano, Ele apenas lhe dá sabedoria. Vocês todos conhecem, nós conhecemos o homem mais rico da terra, o homem mais famoso, o rei mais rico, mais tremendo.
A única coisa que Deus fez para aquele homem, para ele ter o reinado mais excelente e as riquezas mais excelentes, tudo que Deus fez por ele foi aumentar um pouquinho a sua sabedoria. Deus pode mudar todas as coisas na minha vida e na sua. Ele não precisa descer do trono dele e fazer grandes milagres. O que ele precisa é quebrar o nosso coração e nos revelar um pouquinho mais da sua sabedoria. Antes de eu continuar nessa noite, eu queria que você abrisse as mãos para orar, para pedir uma disposição de sabedoria. Se você já reconhece pelas palavras que eu falei, você pode pedir ao Senhor: tem misericórdia de mim. E você pode também dizer para Ele: eu renuncio toda ignorância, também que renuncio ao endurecimento, tudo aquilo que bloqueia a sabedoria, nós renunciamos agora. Nós somos o povo da sabedoria. Vem sobre nós essa noite, nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor limpe os nossos sentidos, nosso coração, nossos ouvidos, nossos olhos. A Tua palavra estará sendo pregada e a Tua igreja quer receber sabedoria hoje à noite. Eu ministro o Espírito de sabedoria, eu libero o Espírito de sabedoria, eu reclamo o Espírito do conhecimento essa noite. Eu proclamo que a unção do conhecimento vem sobre mim, mas vem sobre os ouvintes, vem sobre aquele que vai ouvir pelo computador, vem sobre aquele que está ouvindo pela internet. Eu proclamo agora o Espírito da sabedoria, da revelação. Vai quebrando a ignorância, vai tirando a escuridão da mente, vai iluminando o coração, vai nos trazendo a verdade. Nós recebemos a Tua verdade essa noite, nos abençoa com ela, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Eu vou começar dizendo que a minha santidade, ela vai embora na minha ignorância. O que eu quero dizer com essa declaração? Você pensa assim, o que tem a ver santidade com ignorância? Eu acho que é a primeira vez que um pregador mistura essas duas palavras juntas. Alguém aqui já ouviu uma mensagem falando santidade e ignorância? Não, santidade e impureza, santidade, sujeira. Agora, santidade, ignorância, não. Se você colocasse sabedoria e ignorância, eu ia entender. Mas santidade, ignorância, não estou entendendo. Fala assim: não estou entendendo, pastor. Então tá bom, eu vou te explicar agora. É o seguinte: o que eu quero dizer que a santidade vai embora quando eu estou na ignorância? É porque quando eu não sei o que fazer, eu erro. E quando eu erro, a santidade foi embora. Porque o que é santidade? É o fruto de uma vida revelada. Deus não me deixa errar, porque me mostra o caminho. Como vou me perverter se eu estou vendo o caminho? Como vou me corromper se estou vendo claramente onde pisar e evitar a poça de lama? A menos que eu seja um desobediente nato e que, mesmo sabendo o caminho, eu não queira obedecer. Isso é possível. Mas eu acredito que você é uma pessoa que, se Deus te mostrar o caminho, você não vai ignorar. Tem alguém comigo? Se Deus te mostrar o caminho, você não vai pisar no outro lugar. Mas eu sei que tem algum crente, eu espero que não tenha nenhum escondido em um banco, em algum lugar aqui, que mesmo Deus mostrando o caminho, ali tem um poço de lama, ali tem uma pedra. Ele, em vez de pisar na pedra, ele pisa no poço. Só para ver se é fundo mesmo. Tem gente que faz isso. Porque a palavra de Deus diz assim, que o tolo, o sábio, ele vê o buraco e se desvia dele. Mas o tolo vê o buraco e cai nele. Mas espera aí, ele viu antes. Mas a santidade vai embora, porque a santidade não teria ido embora se eu, sabendo o que fazer, tivesse feito exatamente como fui instruído. A minha santidade teria preservado. Então o que eu quero dizer? Que a sabedoria, ela preserva a pureza que eu já tenho. Ela preserva a minha inocência. Ela preserva a minha virgindade. Ela preserva a minha pureza, a minha santidade. A sabedoria me guarda, ela guarda a minha pureza. Hoje vocês vão ver nessa lista de provérbios quantas coisas Deus preserva e protege
através da sabedoria. Então, eu não teria errado, eu não teria falhado, se eu soubesse o caminho, então a minha santidade teria sido preservada. Eu percebo então que eu perco a santidade na ignorância. A falta de conhecimento me faz perder um monte de coisas, mas entre elas, eu perco a santidade. É verdade ou não é, irmãos? Então, eu quero dizer que a minha santidade depende da minha sabedoria. Porque quando eu sei o que fazer, eu não erro. Pelo menos se eu sou obediente. Porque, como eu voltei a falar, tem gente que mesmo sabendo, erra. Mas quando eu sou obediente, eu preservo a minha sabedoria. Ok? Então, eu quero dizer que santificação também, porque a pastora pregou sobre santificação, pregou sobre purificação. Nós sabemos o que é purificar um vaso: lavar, tirar a sujeira, depois de lavar, secar ele bonitinho, aí você santifica ele, você separa ele para um propósito. Mas santificação não é só purificação e separação, santificação também é instrução. Porque quando Deus me instrui, quando Ele me ensina, quando Ele me revela o caminho, o que Ele está fazendo? Preservando a minha pureza. Se eu fosse você, eu pedia revelação todo dia. Eu pedia sabedoria todo dia. Eu pedia conhecimento todo dia. Eu entraria na presença de Deus com as palavras de Provérbios 2. E as palavras de Provérbios 2, filho meu, verso 1, se aceitares as minhas palavras e entesourar. O que é entesourar? Não é passar a tesoura, é guardar no coração. Entesourar é guardar no tesouro os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento. Pausa. Sabia que tem pessoas que não têm o coração inclinado para o entendimento? Pelo contrário, ele tem o coração inclinado para a loucura, para o que é mal, para o que não presta. Ter um coração inclinado para o entendimento é uma das maiores bênçãos que Deus pode dar a um ser humano. Porque se o coração pende para o lado do entendimento, o que esse coração vai sempre buscar? Como um carro que está com a roda torta para o lado de cá. Ele vai sempre buscar sabedoria. Mas se ele pende para o lado da ignorância, para o lado da estupidez, para o lado do endurecimento, fala comigo, queridos. Coração pende ou não pende? Um coração assim, irmãos. E o irmão andando, mas o coração... Assim, o irmão puxa o coração, mas ele está querendo aquilo ali. Se o irmão soltar o freio, para onde o coração vai? Para a podridão, para a sujeira, para as paixões. Porque o coração está pendendo para cá. Entendeu? Você tem que converter esse coração, porque ele te dá trabalho. Você vem para a igreja, mas o pensamento está em outro lugar. O desejo está em outro lugar. Acaba logo esse culto, porque eu tenho outra coisa para fazer. Agora, quando o coração pende para a sabedoria, irmãos, aí a coisa é mais fácil. O coração já está pendido para cá. Se Deus está chamando para cá, e o coração está pendendo para cá, agora ficou fácil. Agora é só aprofundar. Quem está aprofundando aí nessa direção? Louvado seja, eu creio que o seu coração está inclinado. Então, olha só. Se brincar, eu vou terminar pregando só o texto, porque o texto é tão poderoso. Verso 3. Aqui começa a atitude do sábio, no versículo 3. Se clamares por discernimento e por entendimento, alçares a tua voz. Escute, querido. Deus vai colocar eu e você em situações que a gente não sabe o que fazer. Ele já sabe que nós vamos chegar naquela situação. O que ele está esperando? Você clamar quando chegar naquela situação. Mas o que acontece muitas vezes? Você não clama por sabedoria. Você faz sem a sabedoria chegar. Aí o que acontece nesse processo? Você perde a santidade. Versículo 4. Se buscares como a prata. Alguém aqui já garimpou? Pois é, mas ele está chamando todos para garimpar prata. Ou, tem mais, se procurares como a tesouros escondidos. Alguém aqui já fez isso? Então, a sabedoria não é uma coisa que qualquer crente vai achar. Qualquer pessoa
que não se interessa, vai achar. Você tem que buscar como se estivesse fazendo uma... Por falar nisso, por acaso, ouvi a notícia hoje de que a prata, o preço da prata está subindo. Desde que o governo entrou no shutdown, as pessoas estão comprando prata e o valor da prata está subindo. E a repórter falou que enquanto durar o shutdown, a prata vai continuar aumentando o preço. E Jesus está falando para você aqui, ó, compra como se fosse prata. Gasta todo o dinheiro em relação à sabedoria. Porque se você fizer dessa forma, no versículo 5 diz, se você fizer dessa forma, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então não é qualquer um que vai entender o temor do Senhor e vai achar o conhecimento de Deus. Tem gente na igreja, há muitos anos, que não achou ainda o entendimento do Senhor, o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Agora, os versos seguintes vão mostrar o que a sabedoria faz por você. Primeiro, no verso 7 e 8, ela é um presente de Deus para nós. E ele diz, ele reserva. Não, verso 6, porque o Senhor dá sabedoria. Peraí, quem dá sabedoria? Senhor. Gente, não há professor melhor do que Deus. Queridos irmãos, eu sinto honra em Deus me ensinar. Eu sinto honra em Deus não me ter feito um líder espiritual famoso por aí. Eu sou uma pessoa escondida, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Mas no meu recluso, Deus me ensina. Eu não sou um pastor de multidões, eu sou um pastor de quarto, secreto. Eu não sou um pastor de reuniões com pessoas, eu sou um pastor de reunião com Deus. Eu gasto horas e horas com Deus e Ele me ensina. Sabe o prazer de Deus em ensinar você? Deus me ensina tanto que eu não tenho como ensinar as pessoas o que eu aprendo de Deus. A prova de que Deus me ensina tanto são as pilhas e pilhas de papéis, de conhecimento, de revelação que eu tenho na minha casa. De tantas horas de oração e tantos papéis que saem de cada hora de oração. Uma das coisas que eu mais gasto nesse púlpito, quando eu venho orar, é os papeizinhos que tem ali, porque eles vão embora rápido. Porque toda oração eu escrevo muito. Deus tem o prazer de me ensinar. O Senhor dá a sabedoria. Se você quiser ser sábio, você precisa gastar um tempo com o Senhor. E o verso 7 diz que Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É do tipo assim, eu vou deixar talvez descobrir sabedoria de finanças, outro descobre sabedoria médica, outro descobre sabedoria tecnológica, outro descobre sabedoria científica nisso, naquilo outro. E Deus pode explorar. Você quer explorar os animais? Explora. Você quer explorar a neurociência? Explora. Você quer explorar o ouro? Você quer explorar a prata? Você quer explorar os astros? Explora, mas essa não é a sabedoria que eu reservei para algumas pessoas. Gente, eu digo para vocês, Deus reserva uma sabedoria para os retos. E vira para o cientista, você acha que você sabe muito? Vai fundo. Faz 10 PhD se você quiser. Se torna o maior escritor do mundo. Essa não é a sabedoria que eu reservei para os meus filhos. Digo para você, quer conhecer a sabedoria de Deus? Entra no quarto. Fica com Ele. Abre a Bíblia. Gasta o tempo. Porque Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Começar aqui, na metade do versículo 7. Ela é escudo para os que caminham na integridade. O que a sabedoria faz com você? Te protege. Te protege, te protege, te protege. Gente, o que tem de crente que tem perdas? Alguém diz comigo essas palavras, por gentileza. Crente não é suposto ter perda. Irmão, nós recebemos muitas pessoas para orar. Quando a gente vai orar, pergunta, o que você quer que ore? Então a gente vai orar, lógico. Mas as histórias são caóticas, irmão, são dramáticas. As histórias são muito dramáticas, irmãos, de servos de Deus. Não faz sentido você ser filho de Deus e ter mais perdas do que as pessoas do mundo, por falta de sabedoria. Porque a sabedoria é um escudo. Tem crente que não tem o escudo da sabedoria. Ele não consegue proteger o dinheiro, ele não consegue proteger o casamento, ele não consegue proteger a saúde, ele não consegue proteger os filhos. Porque o que falta nele não é uma escola boa, não é uma igreja boa, é uma sabedoria na vida dele. Eu digo para você, como a palavra de Deus diz, larga tudo e compra a sabedoria.
Compra o conhecimento, porque ela vai ser um escudo na tua vida, irmãos. Eu não sou grande coisa, na verdade eu sou um nada, meu nome é ninguém, meu sobrenome é nada. Mas Deus protege tudo que eu tenho. Deus protege tudo que eu tenho. Eu não tenho perda. Eu não perco o carro. Eu nunca perdi um carro. Nunca. Nem batida, nem acidente, nem nada. Eu nunca perdi nada grande. Eu nunca perdi. Deus não deixa eu perder as coisas. Gente, a sabedoria é um escudo. Agora, eu vou listar algumas coisas mais que ela faz por nós. No versículo 8 diz que ela guarda as veredas da justiça e preserva o caminho dos seus santos. Gente, quando você anda na sabedoria, você nunca vai dar um passo errado. A sabedoria não vai deixar. Tem pessoas que podiam contar para você uma decisão errada que tomou, destruiu a vida dela. Deus te guarda dessa uma decisão errada. O versículo 9: entenderás a justiça, entenderás a equidade e as veredas, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma. É quando você vai tomar gosto, prazer em aprender, em ser uma pessoa sábia. E aí no versículo 11 diz o quê? O bom siso te protegerá e o discernimento te guardará. Quem quer ser guardado por isso? Tem pouca gente que quer ser guardado por isso. Sabe por quê? A maioria das pessoas na igreja só quer ser guardado por anjo. Então eles dão muito trabalho para os anjos. Eles não são sábios, eles não andam na sabedoria, e eles fazem os anjos trabalhar mais do que eles são supostos trabalhar. Você dá muito trabalho para o seu anjo? Eu não dou. Eu não me meto em encrenca, não me meto em confusão. Eu não ando fazendo programa para trazer o diabo, para trazer os demônios para minha sala, para o anjo ter que me proteger, porque eu mesmo trouxe os demônios. Então, eu não dou tanto trabalho assim para o meu anjo. Talvez se ele pudesse falar, ele poderia dizer alguma coisa. Mas o crente acredita mais em proteção de anjo do que na proteção da sabedoria. Não acredita na sabedoria. Alguém diz comigo: o bom siso te guardará e o conhecimento te protegerá. Gente, se fosse você, eu pedia a Deus: rasga a minha cabeça, enfia a tua palavra aqui dentro, me faz sábio. E aí diz que o versículo 12: vai te livrar do mau caminho e do homem que faz coisas perversas. Gente, a pessoa sábia não arranja relacionamentos errados. Meu Deus, não arranja. Nunca arrumei um amiguinho problemático na escola. Nunca. Deus sempre me guardou. Meus pais nunca tiveram esse problema. Eu falei: quem é essa pessoa que você está andando? Nunca tive esse problema. Porque a sabedoria te protege do homem mau. Seu filho tem que ser sábio. E a palavra diz: o filho sábio alegra o pai, alegra a mãe. Minha mãe nunca se preocupou muito comigo. Infelizmente ela teve que se preocupar com outros irmãos meus, mas comigo até hoje ela nunca se preocupou. Porque a sabedoria te protege. No verso 14, ela diz que a sabedoria te protege dos que se alegram em fazer o mal. Imagina isso, gente. Ela te protege desse tipo de coisa. A última coisa que eu tenho que voltar para o meu texto é o verso 16. A sabedoria vai te livrar da mulher estranha. Agora acertei o tesouro. A palavra de Deus diz que, lá em Provérbios mesmo, capítulo 4, que o jovem bobo, ele vai na casa da prostituta. E ele não sabe que ele está descendo para a morte. Que aqueles que entram na casa dela não voltam de lá. Quando Deus quer livrar um homem, Ele livra ele da mulher má. Ei, eu vou repetir o que eu acabei de falar. Quando Deus quer livrar um homem, Ele livra ela daquilo que Deus não fez o homem para ser livre. E Deus livra a mulher daquilo que Deus não fez ela para ser livre. Basta você ser sábio, basta você ter a sabedoria te protege da mulher má, te protege do homem mau. Quantas mulheres casaram com o homem mau porque não tinham a sabedoria? Elas tinham era muita ingenuidade. Mas aqui está dizendo que a sabedoria vai proteger o teu futuro casamento, vai te proteger de se envolver com a pessoa errada. Gente, a sabedoria, a gente precisa dela.
Então, eu nem comecei o meu esboço. E aí, eu vou parar na hora que o Espírito Santo mandar. Então, eu quero dizer que santificação é instrução, é conhecimento. Deus deseja nos instruir, tá? Podemos dar uma passadinha rápida no Salmo 25? Porque o Salmo da instrução é o Salmo 25. Eu oro o Salmo 25. Gostaria de pedir que você ore o Salmo 25. O Salmo 25 é o salmo daquela pessoa que sente que ele precisa aprender. Ele gostaria que Deus ensinasse. Aí Deus diz assim: você quer aprender? Aprende comigo no Salmo 25. Porque, a começar pelo versículo 5, ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me. Pronto. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Olha o versículo 8. Bom e reto é o Senhor. O que ele faz? Ensina o caminho aos pecadores. Você fala: sou eu. Vocês não estão nem aí. Perdi vocês já, né? Versículo 9. Guia os mansos no que é reto. O que ele faz? Guia os mansos no que é reto e ensina o seu caminho, porque todas as veredas do Senhor são misericórdia, tá? Versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? O que ele fará? Este lhe ensinará o caminho que deve. Se eu fosse você, eu pegava essas promessas do Salmo 25, eu orava o Salmo 25. O Salmo 25 é um dos meus salmos de oração. Eu falo: tu me prometeste ensinar os pecadores? Tem um pecador aqui agora clamando por ensinamento. Vem me ensinar. Você sabe por que o seu pastor pode te ensinar? Porque Deus ensina ele. Você sabe que eu não recebo essas mensagens de ninguém. Eu não copio elas de ninguém. Eu recebo. Eu posso dizer as palavras de Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu posso dizer isso. O que é ser como eu? O que é aprender do Senhor? Direto dele, direto, sem professor humano, direto dele, o Espírito Santo direto em você. É um privilégio. Alguém louva a Deus um minutinho comigo, que a sabedoria está descendo hoje à noite. Você diz: me ensina, me ensina, me ensina. Eu te desejo, eu te amo, eu quero te buscar como a prata, como o ouro, eu quero te desejar. Vem ensinar o meu coração, vem treinar o meu coração. Deus, há uma igreja ansiosa por sabedoria, uma igreja clamando por sabedoria nessa quarta-feira, terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Abençoa-nos com sabedoria, porque a tua palavra está dizendo que tu ensinas o caminho aos pecadores, tu ensinas o homem que deseja. Olha comigo para o versículo 14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes faz saber o seu pacto. Este salmo é maravilhoso e ele nem está no meu esboço. Deixa eu ir para frente. Eu já falei essas coisas. Eu quero falar aqui sobre a ignorância, o conhecimento e os resultados de cada um, tá? Queria dizer que a ignorância, ela traz destruição. Em Oséias 4:6, repete comigo as palavras: o meu povo está sendo destruído porque tem muito dinheiro. Caíram na armadilha. Cuidado com o seu pastor, hein? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Gente, onde falta o conhecimento, tem destruição. Olhe para mim e faça silêncio um minutinho. Quando alguém perde alguma coisa, faltou sabedoria. Quando destruiu alguma coisa, faltou sabedoria. Porque o meu povo está sendo destruído. O meu povo não era suposto, e está. Porque lhe falta uma coisa que eu não abro mão: o conhecimento. O crente perdeu o casamento. Eu não quero saber ainda. Se fosse conversar, você ia achar onde faltou o conhecimento. Repete comigo assim, por favor. Onde o conhecimento falta, tem um coração duro. A questão que o conhecimento não chegou lá é porque aquele coração ficou duro
Mas Deus disponibilizou o conhecimento para aquela pessoa. Deus disponibilizou. Para começar assim, do nada, do nada, meu Deus, como do nada? Para começar assim, do trono do céu, Deus providenciou uma Bíblia para todo mundo. Para começar. Porque se o crente fala assim, eu tive um pastor ruim que não ensinava, não pastor, o senhor é uma benção, mas o que eu tinha não sabia nada. Tá bom, ele não sabia nada, mas você tinha Bíblia em casa? Eu tinha. O que você fez com ela? Eu fiquei esperando ele me ensinar. Então por causa dele você perdeu seu casamento? Não, por causa de você. Porque você ignorou o conhecimento que estava. Então, a falta do conhecimento, ele traz destruição. Olha Eclesiastes, capítulo 10, os versículos 16 e 17. Diz assim: ai de ti, ó terra, olha só gente, quando o teu rei é criança. Gente, como é que pode um rei ser criança? É porque não tem sabedoria. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é criança, e quando os teus príncipes se banqueteiam de manhã. Em outras palavras, isso aqui está parecendo com o Brasil. Ai de ti, ó terra. A terra sofre por quê? Porque os líderes são crianças, não têm discernimento, não têm conhecimento. Uma igreja sofre por quê? Porque o líder não tem conhecimento. Escute, pode colocar centenas de ovelhas sem conhecimento numa igreja que tem um pastor que tem conhecimento. O que vai acontecer com elas? Elas vão se tornar ovelhas de conhecimento. Se há uma posição onde a pessoa que está nela não pode abrir mão de ter a sabedoria, é a posição da liderança. Você é um homem da casa, você é o pai de família. Se você for um homem sem sabedoria, ai da sua família. Porque é a posição da liderança. Se você é o dono de uma empresa, pastor de uma igreja, presidente de uma organização, e você é o tolo, ai daquela organização. Agora, versículo 17: bem-aventurada és tu, ó terra, quando o teu rei é filho de nobres, e quando os teus príncipes comem a tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. Em outras palavras, são homens sábios, disciplinados, onde tem uma liderança assim, o povo prevalece, a nação prevalece, a igreja prevalece. O povo que está debaixo de uma liderança sábia prevalece. Então, é uma lei espiritual inevitável. Onde faltar sabedoria e o discernimento, a destruição virá. Agora olha para mim. Quantas pessoas você vai encontrar no seu caminho com alguma área destruída da sua vida? O que faltou lá? Faltou o que, gente? Faltou sabedoria. Então presta atenção, olha para mim. Quando você estiver conversando com alguém que só está contando destruição, você está falando com um tolo. Sabe por quê? Você não pensa assim. Você começa a chorar de pena. Ai, mas que pena, quanto sofrimento. Você se compadece tanto daquilo, a sua alma desce até abaixo dos pés dela. E você não sabe que está se humilhando diante de um tolo. Deixa eu dizer para vocês, mais uma vez, eu estava na televisão assistindo Scientologia. De tanto eu falar, um dia vocês vão assistir. Eu sei que vocês não assistiram. Alguém já assistiu? Netflix. Você assistiu? Um pedaço? Parabéns, porque são muitos capítulos, mas é uma história de horror de uma igreja que conquistou o mundo, é talvez uma das igrejas mais ricas do mundo. Elas deram um nó no IRS dos Estados Unidos. É uma igreja tão poderosa que elas deram um nó no IRS. IRS não pode tocar nela. Bilhões de dólares. E eu estava ali penalizado pela situação caótica da opressão, de todo tipo de abuso físico, abuso sexual, abuso de todo tipo, né? Você chegou a ver?
da Scientologia, enquanto eu estava me compadecendo e chorando, e Deus falou assim: por que você está tão compadecido desse povo? Eles só estão aí porque rejeitaram o meu conhecimento. Às vezes você está tão penalizado por alguém que está sofrendo, e Deus, tu não sabe de nada, está falando com um tolo, está falando com alguém que aborrece o conhecimento, está falando com um coração duro, que não quer ouvir, que não quer entender. Alguém diz comigo: onde há destruição, há um passado sem sabedoria. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Ninguém chega num poço de destruição sem fazer uma caminhada de tolice. Evangelho de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Desculpa, não tem esse evangelho, mas eu estou criando ele agora. Ninguém chega num poço de destruição sem passar por uma caminhada de decisões erradas, equivocadas, ignorantes, endurecidas, sem o conhecimento. O conhecimento te protegerá, o bom siso te guardará, a inteligência te preservará. É a palavra do Eterno. Eu quero dar cada vez menos trabalho para o meu anjo na terra. Quero dar cada vez menos trabalho. Lembra, eu não sei se alguém ouviu, no Brasil a gente anda a 80 km por hora, né? Hoje já é 100, mas lembra da época que era 80? Vocês não lembram disso? Vocês não vieram de lá, não? 80 km, não tinha carro. 80 km por hora. Sabe o que os irmãos falavam na igreja nos anos 70? Não passa de 80 não, que o anjo sai do carro. Eles falavam assim. Eu sempre contrariei essa ideia, e eu falava assim: que anjo é esse? Que na hora que eu estou em maior perigo, ele vaza. A verdade é que o anjo está mais presente com a gente no momento que a gente é tolo, e que a gente está fazendo tudo errado, e que ele está vendo que a gente vai se arrebentar. Você acha que ele vai te largar lá? A missão dele é te proteger. Você só está dando mais trabalho para ele, é só isso. Vira para o irmão e fala: para de dar trabalho para o seu anjo, irmão. Pelo amor de Deus. Ô, gente, quando Deus quer trazer uma destruição, quando Deus decreta uma destruição sobre um lugar, sobre uma pessoa, sobre uma igreja, sobre uma situação, Ele apenas corta o fluxo da sabedoria. Ele apenas deixa a ignorância se instalar. A própria ignorância traz a destruição. Deus não precisa ir lá e destruir nada. Vocês querem ser tolos? Então vai fundo nessa tolice. Você vai ver onde que vai dar. Vai dar no juízo. Agora, quando Deus quer abençoar alguém, Ele dá conhecimento. Porque o conhecimento protege, previne e preserva. Foi o que eu acabei de ler nesse texto de Provérbios com vocês. Eu já li essa parte. Agora, eu trouxe uma curiosidade sobre um pássaro chamado albatroz. Não sei se você sabe que esse é um pássaro marítimo. Ele é um pássaro grande. Ele tem uma largura de asas que de asa a asa dá não sei quantos metros. Ele passa a sua vida no mar. Ele passa a vida voando no mar. E pesca peixes em milhares de quilômetros. Passa pouco tempo na terra. Passa a maior parte do seu tempo voando no mar. E o albatroz, ele tem algumas particularidades. Ele vive pelo menos 50 anos de vida, um albatroz. Tá? E o que acontece é que ele leva de pelo menos 5 a 10 anos de vida para poder se tornar um adulto. Ele é quase como um ser humano. Só que já está constatado cientificamente a história de um albatroz que viveu 70 anos. 70 anos, acompanhado pela ciência. O que acontece com os albatrozes? Eles, depois de 10 anos de idade, eles começam a frequentar determinadas ilhas, onde eles começam a ensaiar, procurar um partner, procurar um companheiro, uma companheira.
E eles fazem danças, eles testam, cada ano eles vêm e testam, eles estão procurando um parceiro para viver o resto da vida. Presta atenção, da sabedoria de Deus na vida do albatroz. E lá ali aqueles 10 primeiros anos, quando eles encontram o partner, que eles começam a desenvolver aquela afinidade, eles se tornam par para o resto da vida. Não há divórcio no meio dos albatrozes. Fala comigo. A sabedoria protege a família dos albatrozes. O albatroz tem uma sabedoria. Ele demora a escolher um parceiro. Demora. Mas quando escolhe, eles visitam o mesmo lugar todo ano. Eles produzem um ovo só por ano. Se aquele ovo vingar, eles têm um filhote por ano. Se não vingar, eles não coabitam de novo. Eles esperam o próximo ano para gerar um outro ovo novamente. Na mesma ilha, no mesmo ninho. Tem albatrozes que frequentam o mesmo ninho por 30, 40 anos, no mesmo lugar. Sabe o que é isso? A sabedoria de Deus na vida do albatroz. Aí o ser humano, que vive o mesmo tempo que o albatroz, casa, e com um ano ele já divorciou. O que falta na vida do ser humano que o albatroz tem, que o ser humano não tem? Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Uma das coisas que o albatroz não tem é o coração duro. Ele não endurece o coração com o seu partner. Eles ficam fiéis até terminar a sua vida. E os filhotes que vão crescendo, vão caminhando o mesmo caminho de sabedoria. Eu não pude deixar de admirar isso. Porque você sabe, eu só vejo programa de bichinho, porque não vou ver de pancada, porque vai ofender o Espírito Santo. Então eu fico vendo os bichinhos. Só que eu vejo a sabedoria de Deus lá, e Deus falando comigo, você está vendo? Eles têm a minha sabedoria, e vocês estão falhando na sabedoria. Mateus 19, 8, sabe o que diz? Diz assim que Deus diz para os fariseus que Moisés permitiu o divórcio por uma razão só, por causa da dureza do vosso coração. O coração é tão duro que a pessoa está dizendo, não vou conviver com outro. Mas não é porque Deus permitiu o divórcio, é só por causa da dureza do coração. Então, o conhecimento, ele protege, ele previne, ele guarda você. Agora, em Deuteronômio 28, 1, está escrito essas palavras: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. O que é isso? Senão, você se abrir para o conhecimento de Deus, você se abrir para a revelação de Deus. Se ouvires, porque Deus sabe que existe a possibilidade da pessoa rejeitar o conhecimento. Então, se ouvires, se receberes nos teus sentidos, abrires para a sabedoria de Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti. Escuta, bênção é resultado de receber conhecimento. Todas essas bênçãos virão sobre ti. Agora, o verso 15 do mesmo capítulo diz, mas se recusares a ouvir a voz do Senhor, que significa, se fechar os teus sentidos, os sentidos que eu estou falando aqui, que a palavra de Deus enfatiza, enfaticamente, são os 3 sentidos principais da sabedoria. É os olhos, os ouvidos e o coração. Porque ele fala, se você ouvir com os ouvidos, ele fala dessa forma, e ver com os olhos, abrir os olhos para ver, e abrir o coração para compreender, você vai ser curado. Mas se recusares a ouvir, repete comigo, todas essas maldições virão sobre ti. Agora, uma pausa aqui, 2 minutos de escola de libertação. Vou falar sobre maldição agora. Quem que vai trazer a maldição ali nesse texto? Hã? Quem está conversando esse texto? Quem está falando esse texto? Deus. Deus está dizendo, se ouvires, todas essas bênçãos virão. Quem está dizendo, se não ouvires, todas essas maldições virão? Quem está trazendo a maldição? Quem traz a maldição? Quem traz a maldição? Vocês estão com medo de falar, quem traz a bênção? Oh, vocês têm certeza que Deus traz a bênção? Quem traz a bênção?
Quem traz a maldição? Vocês estão ainda meio em dúvida, mas é isso que a palavra está dizendo. Satanás não amaldiçoa ninguém. Alguém está coçando a cabeça agora. Satanás não amaldiçoa ninguém. A maldição é uma promessa de Deus para o desobediente. Vamos ler de novo? Se recusares a ouvir a voz do Senhor, todas essas maldições virão sobre ti. Diga comigo assim: Satanás não traz a maldição. Ele apenas executa ela. Quem traz a maldição é Deus. Pecou, vem a maldição. Aí o diabo, deixa ele lá cumprir. Pode ir. Deus não executa a maldição. Ele permite o inimigo executar. Mas quem determinou a maldição foi Deus. Alguém diz comigo: Deus deu vida para Adão. Agora me responde essa pergunta e agora amarra o cinto. Respira 3 vezes. Toma um golinho de água se puder. Respira de novo. Com a pergunta que eu vou te fazer. Quem deu vida para Adão foi Deus, né? Quem prometeu a morte para Adão? Vocês estão ruins de teologia, gente. Quem prometeu a morte para Adão? Quero saber, de verdade. Se você lendo o livro de Gênesis, o diabo chega, vou te matar. O diabo falou isso? Quem falou? No dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Quem falou isso? Come on, church. Come on, church. É Deus quem traz a bênção. É Deus quem traz a maldição. É Deus quem traz a vida. E foi Deus quem prometeu a morte. Depende do conhecimento, de abrir para o conhecimento, de receber a sabedoria ou rejeitar a sabedoria. O que Deuteronômio 28 diz? Se você receber a sabedoria, essas bênçãos virão sobre ti. Se você recusar a sabedoria, essas maldições virão sobre ti. Quando você for lidar com um crente amaldiçoado, que ele está ali, resolve a maldição para mim. Vamos conversar, como é que você chegou aí? Porque quem trouxe isso aí foi Deus. Como é que você vai se metendo na maldição do outro assim para remover uma coisa? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você vai mexer com o quê? Foi eu que botei isso aí. Irmão, crente não entende muitas coisas, estou te falando. Eu vim aqui explicar para vocês. Você tem que ir devagar quando você for mexer com a maldição na vida do outro. Você acha que ele está amaldiçoado ali porque ele é bonzinho, obediente, fez tudo certinho? Você acha mesmo? Onde tem uma maldição, tem um caminho de falta de sabedoria, tem uma rejeição de sabedoria. Se não foi dele, foi do pai. Se não foi do pai, foi da mãe. Se não foi da mãe, foi do avô. Alguém trancou o caminho da sabedoria, pediu o caminho da ignorância e a maldição veio. Ela está ali por uma razão legal, uma razão espiritual. Então as pessoas têm essa expressão, quebrar maldição, quebrar maldição. A pastora Antônia Tereza, ela fala, maldição não se quebra, ela que te quebra. Maldição não se quebra. Não existe essa coisa de quebrar a maldição. Você tem que remover a razão espiritual legal, porque aquela maldição está ali. E a razão é a rejeição do conhecimento e da sabedoria. Então, eu quero falar sobre a cura. O que é a cura na vida de uma pessoa? É o resultado da assimilação, e ali saiu errado a palavra, é assimilação do conhecimento pelos sentidos humanos. Quando um ser humano assimila o conhecimento, assimila a sabedoria de Deus, a cura vem sobre ele. Gente, quem quer ser curado? Assimila a sabedoria. Assimila o conhecimento. Abre os ouvidos para a sabedoria. Abre o coração para o entendimento. Em Mateus 13:15, Jesus disse essas palavras: o coração deste povo endureceu. Fecharam os olhos e fecharam os ouvidos. Aí, o que aconteceu? Vem a maldição. Porque fecharam os sentidos para a sabedoria.
Todo prejuízo, doença e maldição vem pela rejeição do conhecimento. Então, a receita de um bolo ruim é essa aqui, tá? É quando você endurece o coração, fecha os olhos e os ouvidos, você impede o conhecimento de chegar. Pronto, agora você vai comer um bolo ruim. Agora, deixa eu explicar que os 3 sentidos que a Bíblia mais fala é olhos, ouvidos e coração. Repete comigo, olhos, ouvidos e coração. Por favor, não precisa anotar, mas quem quiser, Deuteronômio 29:4 diz assim, aquela palavra que eu já preguei e que eu tenho decorado esse versículo muito na minha Bíblia, porque é um dos versículos tristes da Bíblia. A Bíblia tem muitos versículos tristes. Esse é um deles. Quando Moisés vira para Israel, depois de 40 anos no deserto, em Deuteronômio 29, finalzinho do Pentateuco, no final já, Moisés já está quase morrendo. Moisés vira para eles e fala assim: mas até hoje, o Senhor não vos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, nem coração para entender. Por que o povo tinha aquela dificuldade toda? Apenas porque eles tinham o coração fechado para o conhecimento de Deus. Deus não deu os 10 mandamentos para eles. Deus não trazia anjo. Deus não trazia a nuvem. Deus não trazia o fogo. Deus não trazia o maná. Mas o coração duro, fechado para o conhecimento. Isso causa destruição em qualquer pessoa. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender. Quando você chega em Mateus 13:15, o que Jesus disse? O coração endureceu, fecharam os olhos e fecharam os ouvidos. Baseado nesses 2 versículos, se eu fosse você, o que a gente tinha que fazer? Orar, 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 orar e orar. Orar onde? Abre esses olhos. Que, Senhor? Abre esses olhos. O que mais? Abre esses ouvidos, Senhor. Abre esses ouvidos e amolece esse coração, Senhor. Quem quer a bênção da sabedoria tem que orar por esses sentidos. Você tem que abençoar esses sentidos. Você tem que tirar os... Agora você imagina quantos demônios querem se alojar só nesses 3 sentidos, para não deixar a sabedoria entrar. Irmão, a coisa que o diabo mais tem medo é da sabedoria entrar dentro do coração de um ser humano, porque na hora que entrar, ele vai botar o demônio para fora, ele mesmo coloca. A sabedoria traz a revelação e ele age. Então a cura é ver com os olhos, é ouvir com os ouvidos e desendurecer o coração. Agora presta atenção, olhos e ouvidos são 2 sentidos apenas para receber informação. Mas quem discerne a informação é o coração. Então, quem processa a informação é o coração. Por isso que ele diz, olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para compreender. O processador da informação é o coração. Por isso que o diabo não fere os olhos, nem fere os ouvidos, embora que ele tenta tapar de todas as formas. Ele fere o coração. O coração ferido não consegue compreender. Quantas vezes você teve de coração ferido? Você tem que fugir de coração ferido. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque se o coração estiver duro, fechou a porta do conhecimento, a destruição já está vindo para você. Gente, presta atenção. A gente precisa ter muito cuidado com o coração, porque ele não pode ser ferido. Deixa eu mostrar para você um coração de um crente ferido, que é o Salmo 73 e o versículo 21, 22. O diabo, ele fere e endurece o coração para não deixar a pessoa abrir para o conhecimento, porque se o conhecimento chegar, ele vai ser curado. Então, Asaf escreveu esse salmo, ele era um ministro de música da igreja. E o salmo diz, quando o meu espírito se amargurava, então ele não estava tendo um piquenique. Ele não estava tendo uma fase boa. Ei, cuidado com suas fases ruins. É onde o seu coração vai endurecer. Seu coração tem uma tremenda possibilidade de se endurecer nas fases ruins. Então, quando o meu espírito se amargurava e eu sentia o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Versículo 21, Salmo 73, versículo 21. A minha Bíblia diz assim:
Ali azedou o coração. Aqui amargou o coração. Sabe como é? Pois é, sabe como é que fala a minha? Eu sentia picadas no meu coração. Gente, quem não passou isso aqui? Sabe o que isso faz com você? Está no versículo 22. Olha só. Estava embrutecido, nada sabia, era como animal diante de ti. Eu queria mostrar para a igreja o crente animal. Sabe onde o crente animal fica? No zoológico. Eu queria que você talvez olhasse agora, lembrasse dos seus dias de zoológico. Pastor, aquele dia que você estava com tanta raiva, você estava tão mal, você queria destruir tudo, que você fez igual o Jó, amaldiçoou o dia do seu nascimento, você fez igual Jeremias, o cara que foi lá dar notícia para minha mãe tem que morrer, que eu nasci, porque eu só nasci para sofrer, e você está igual um animal dentro de uma jaula. É o crente no zoológico. Eu quero te perguntar, o crente no zoológico entende alguma coisa? Ele fala, eu estava embrutecido e não sabia nada. Alguém diz comigo essas palavras? Conhecimento só vem no coração alegre. Agora olha para mim. Porque um dos momentos em que o crente mais clama por uma direção de Deus é quando ele está aflito. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, eu não sei o que fazer. Deus, cadê a resposta? Quanto mais ele grita, mais o conhecimento foge dele. Por quê? Porque o coração está embrutecido. O que você tem que fazer quando você está na maior das suas aflições? Botar a aflição todinha no toilet e dar descarga. Falou, vai embora, porque você está me roubando a oportunidade de ter conhecimento. Some daqui. Porque enquanto o coração não acalmar, enquanto o coração não restaurar a atmosfera da pureza, a revelação não virá. Revelação é fruto de uma atmosfera de paz. Por isso que o diabo gosta de deixar você ansioso. Porque ansioso, você não vai entender nada. Por isso que o diabo gosta de deixar você aflito. Porque aflito, você não vai entender. Você vai ser igual um animal. Você vai ser um animalzinho na jaula. O diabo coloca as pessoas na jaula assim. Ele põe uma pintadinha, uma jaulinha. Entra nessa aqui, vai lá. Você está com muita raiva. Entra aqui nessa jaulinha. Vou botar uma chavinha e você fica urrando aí dentro. Porque agora você não vai entender mais nada. Você é um bruto. O ser humano não pode deixar o seu coração amargar. Amargou o coração, azedou o coração, embruteceu o coração, o conhecimento foi embora. Os olhos, eles apenas recebem informação, os ouvidos recebem informação, mas quem processa é o coração. Você tem que guardar isso aqui limpo, isso aqui puro, porque na hora que isso aqui falhar, isso aqui falhou também, você não vai entender nada. Levanta as mãos um minutinho e fala, ajuda o meu coração, limpa o meu coração, cura o meu coração. Ensina a passar as coisas sem ficar ansioso. Ensina a passar as ofensas sem me ofender. Ensina a passar as tristezas sem ficar triste. Ensina a passar as aflições sem estar aflito. Eu não posso permitir que o diabo ponha o meu coração na atmosfera que ele quer. Não posso permitir. Senhor, guarda o nosso coração. Porque Ele é a chave da compreensão. Agora, abre no livro de Daniel para encerrar, para ir embora, senão... O que eu preciso para vencer o mal é um pouco mais da sabedoria de Deus. O que eu preciso para vencer o mal é um pouco mais que a sabedoria de Deus se manifeste na minha vida. Gente, olha que coisa incrível, Daniel, capítulo 11, o versículo 32. O que diz lá? Daniel 11, 32. O final do versículo, a parte B. Porque a primeira parte fala assim: ainda os violadores do pacto perverterá com lisonja. Mas o final do versículo: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Conhecer é revelação. Conhecer é conhecimento. Sabe o que o conhecimento faz? Você fica forte. O que conhece o seu Deus se tornará forte. O que a sabedoria nos dá? Força. Força de quê? Força de entendimento.
força de revelação, força de mentalidade, uma mentalidade sem ilusões, sem mentiras, sem enganos. Me deste força no entendimento. Quem quer essa força aí? Agora eu quero ler Daniel 2, 23, porque foi ali que Daniel estava correndo o risco de morrer quando ele chegou na Babilônia, porque o rei pediu para os sábios decifrar o sonho, e o rei não queria contar o sonho, porque o rei tinha esquecido. E o rei falou: vou matar todos os sábios, porque vocês nem me contar o sonho vocês conseguem. Então como é que vocês vão me dar a interpretação? Daniel também não sabia o sonho. Mas presta atenção, Daniel foi orar. Ele chamou os amigos dele. Olha, que às vezes você precisa ir orar, para que Deus possa te revelar o que está oculto. E o que acontece no versículo 23 de Daniel 2? Versículo 18. Primeiro, versículo 17. Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus amigos, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Deus trouxe a revelação. Aí Daniel louva a Deus no verso 21 e no verso 22 e 22. Aí Daniel diz no verso 23: ó Deus de meus pais, te dou graças, porque me deste sabedoria e força. Onde que a força veio? Porque me fizeste saber o que te pedimos, e nos fizeste saber esse assunto do rei. Sabe quando é que você tem força? Quando Deus te faz saber. Sabe quando é que você tem força? Quando Deus te revela o que você não sabe. Quer força? Pega sabedoria. Quer força? Clama por sabedoria. Quando você tem sabedoria, revelação, a força chega. A força começa aqui no entendimento, não é? Ela começa na visão, na revelação, na sabedoria que Deus traz para a sua vida. Não haverá força sem sabedoria. Quando você não sabe o que fazer, você não tem força para nada, tá? Então, dá para eu ler um versículo mais só, que é um dos meus preferidos também, e aqui eu prometo que eu terminei. Eclesiastes 2, 26. Eclesiastes 2, 26 diz assim: ao homem, porque eu ia pregar mais um ponto, mas não vou. O ponto que eu ia pregar era esse aqui: como me posicionar para receber mais sabedoria. Que alguém quiser tirar uma foto, pode tirar, porque eu não vou pregar. Mas eu vou falar só o primeiro ponto. Você tem que agradar a Deus, para que Ele possa te dar sabedoria. Porque Eclesiastes 2, 26 diz assim: ao homem que Ele agrada, Deus lhe dá, olha só, sabedoria, conhecimento e alegria. Gente, come on. Ao homem que lhe agrada, Deus lhe dá conhecimento. Quando Deus quer abençoar alguém, o que Ele dá? Um carro novo. Quando Deus quer abençoar alguém, que Ele dá uma mulher bonita. Quando Deus quer abençoar alguém, que Ele dá uma casa grande, muito dinheiro. Não, um green car. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele traz alguém para os Estados Unidos. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele faz o quê? Ele dá conhecimento, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento, Ele dá alegria, Ele faz aquele homem sábio. Você tem que perguntar a Deus: você está se agradando de mim ou não? Porque se você se agradar de mim, você vai me ensinar. Eu não estou vendo muito ensinamento aqui, eu acho que você não está agradando muito de mim. Está faltando aqui. Por que você não está agradando de mim? Está me faltando conhecimento, está me faltando a sabedoria. Você não está se agradando de mim? Por que você não está se agradando? Aí essa conversa começa. E aí ele vai dizer: está faltando sabedoria porque você está me entristecendo aqui, ali, e eu preciso, para eu te dar sabedoria, você tem que me agradar. Então aí você pede para Deus: deixa eu te agradar, para que você possa me dar sabedoria. Vamos vir orar juntos no altar nessa noite. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Ao vir para o altar, você já pode começar a pedir sabedoria, você já pode começar a orar. Você já pode dizer para Ele: eu quero que toque os meus sentidos.
Essa música diz: abre os meus ouvidos, Senhor, que eu quero ouvir. Abre os meus olhos que eu quero ver. Abre o meu coração para que eu possa compreender. Apresente seus sentidos ao Senhor. Peça o sangue. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver, Senhor. Abre os meus olhos, eu quero ver. Os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos. Abre o meu coração, quero sentir Yes, papai. teu grande amor. Alguém pede desejo pela sabedoria. Fala, me ensina, Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Alguém pede, me ensina, me ensina, me ensina. Me dá conhecimento, me dá sabedoria, me dá revelação. Me dá paixão pelo conhecimento. Me dá paixão pela sabedoria. Me dá desejo por aprender, Senhor. Queridos irmãos, vocês acham que Deus ia compartilhar tantas coisas com o seu pastor se ele não fosse uma pessoa que desejasse demais o conhecimento? Queridos, Deus não sai entregando as pérolas dele para pessoas que não se importam, para pessoas que estão acostumadas com a sua mediocridade mental. Deixa eu dar uma pausa aqui, amados. Você precisa dizer para Deus: eu preciso me arrepender de ser tão conformado com o pouco que eu sei. Queridos, meus irmãos, nós temos o Deus que criou as estrelas, o Deus que criou os universos, galáxias, trilhões de galáxias. Irmãos, é grande demais a sabedoria dele. Irmão, só de assistir esses programas de animais, eu aprendi tanta coisa. Eu fiquei tão chocado com a sabedoria dos golfinhos. É uma coisa absurda. Como os golfinhos têm uma inteligência dada por Deus. Deus colocou a sua sabedoria nos animais. E a gente não sabe o que fazer tantas vezes. Falta sabedoria tantas vezes. Eu falei para Deus: isso não pode acontecer comigo. Eu sou a coroa da criação. Eu sou mais do que os golfinhos. Eu sou mais do que o albatroz. E me falta sabedoria. Você tem que chorar por causa disso. Agora, se você se conforma em saber tão pouco, se você se conforma em não querer ler, não gostar de estudar, em ser uma pessoa conformada, mediocrinamente, Deus fala: como que eu vou gastar o meu ouro em você? Como que eu vou derramar a preciosidade do meu conhecimento? Você nem faz por onde, você não deseja. Só o segredo aqui é um arrependimento de dizer para Deus: eu não posso ignorar essa sabedoria. Eu preciso ser mais sábio. Aliás, eu já tomei tanta decisão errada, eu já provei para mim mesmo que eu não sou tão sábio assim. Olha como eu cheguei aqui, olha quantas perdas eu tive, olha quantas decisões erradas. Já me faltou muito conhecimento. Só que não precisa continuar faltando, não precisa, não é, pastor? Ela está disponível, o conhecimento está disponível, mas você tem que ir atrás, você tem que cavar como uma mina, você tem que ir buscar. É isso que eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos nessa noite nos arrepender e desejar sabedoria, desejar. Gera aqui nesse altar uma fome por conhecimento. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente vai com uma sede, vai com uma vontade.
Quando a gente for para a oração, a gente fica lá, porque você precisa ser ensinado. Pai, nos dá, Pai, essa fome, essa sede, esse desejo. Faz-nos uma igreja sábia, faz-nos uma igreja madura, faz-nos uma igreja, Senhor, que já não é de comer leitinho, uma igreja que não é de meninice, uma igreja que já amadureceu. Faz-nos pessoas que amam o conhecimento, pessoas, Senhor, que detestam a ignorância, que não querem ficar errando, pessoas que sabem que o seu Deus é o maior professor do universo, que a sua sabedoria está em todas as suas obras na terra. Sua sabedoria está nas montanhas, está nos rios, está nos mares, está nas florestas, está nos animais do campo. Sua sabedoria está em todas as coisas criadas. Pai, eu sou teu filho, você pode dizer isso para ele. Não pode me faltar sabedoria. Eu não posso ficar com tão pouco conhecimento como eu tenho. Não posso. Pai, eu não posso. Tu precisas me dar mais, tu precisas me ensinar mais, tu precisas me revelar mais. Tu precisas acender em mim uma chama que me faz estudar mais, querer mais, aprender mais. Sair desse nível e voar, Pai, na tua sabedoria, Pai, dá-nos essa fome nessa casa, dá-nos essa fome. Quando a gente for orar, quando a gente for ler a Bíblia, quando a gente for jejuar, que a gente esteja em busca de uma sabedoria de um Deus que criou o átomo, criou o DNA, criou o corpo humano, criou as galáxias, criou toda a sabedoria, a física, a biologia, criou o nosso cérebro com tantas complicações incríveis. Pai, Tu és sábio. Alguém diz comigo: Deus, Tu és sábio. Tu és tão sábio, o tempo todo Tu és sábio, eternamente sábio. Fala para Ele: divide um pouquinho comigo, eu preciso desejar um pouco mais disso que Tu tens. Tu tens sabedoria para sustentar os astros, tu tens sabedoria para sustentar as montanhas, para fazer os pássaros migrar de um país para o outro. Tu tens uma sabedoria que está funcionando na natureza, ela tem que funcionar na minha vida, ela tem que funcionar no meu relacionamento, na minha vida sentimental, ela tem que funcionar na minha alimentação, no meu corpo, ela tem que funcionar na minha adoração. Pai, eu sou a coroa da criação, dá-me sabedoria, Pai, dá-me sabedoria. Eu estou aqui para receber o conhecimento, porque as tuas bênçãos virão atrás da tua sabedoria. As bênçãos que eu estou esperando, elas virão atrás da sabedoria. Então, Pai, dá-nos sabedoria. Nós clamamos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Será que a gente pode orar para alguém? Só dar a mão e pedir: Senhor, abençoa essa vida do meu lado, responde às orações dela, traz uma revelação sobre ela, abre os ouvidos dela, abre os olhos dela, toca ela essa noite, Senhor. Revela essa área que está obscura, a área que está escurecida. Revela para esse irmão, para essa irmã. Oh Jesus, faz milagres agora nesse momento. Quando nós oramos uns pelos outros, faz milagres agora. Abre os olhos dessa pessoa, abre os ouvidos dela, Senhor. Abre o coração dela nessa noite. Traz a revelação. Rasga os véus. Em nome de Jesus, rasga os véus, sejam rasgados os véus. Todo o véu da mente seja rasgado, todo o véu mental seja rasgado. As mentes sejam liberadas para receber conhecimento, sabedoria, revelação, discernimento. Eu libero o discernimento, eu libero o conhecimento, eu libero a revelação de Deus, eu libero